O artigo tem como tema análise estatística da caracterização físico-mecânica de uma brita graduada simples empregada em campo. Como autor, Dênia Fernandes Moreira e coautores Tereza Raquel Lima Farias e Jusceline Batista dos Santos Bastos. Com a função de resistir e transmitir as tensões verticais e horizontais oriundas do tráfego, a estrutura do pavimento é composta por diferentes camadas. Cada camada possui uma ou mais função específica. A camada de base, objetivo desta pesquisa, é a camada situada abaixo da camada de revestimento asfáltico. Possui função de resistir às cargas atuantes devido ao tráfego e minimizar as deformações de consolidação e esforços desalhantes nas camadas subjacentes. Além disso, a permeabilidade da camada de base exerce grande influência no volume de água infiltrada através da superfície. As bases granulares, principalmente de brita graduada simples, constituem-se um dos materiais mais empregados na execução de pavimentos de comportamento flexível. Com o surgimento de patologias precoces no trecho em estudo, constatou-se a necessidade de analisar as camadas do pavimento e os materiais utilizados na sua execução. Com o objetivo de verificar a causa dessas patologias, a pesquisa visou investigar a camada de base do pavimento em estudo, através da caracterização físico-mecânica, além da análise e da variabilidade estatística de parâmetros avaliados entre as amostras. Para a caracterização da BGS e análise da variabilidade estatística de parâmetros físicos e mecânicos, foram obtidos 6 amostras, decorrentes da camada de base de um pavimento asfáltico de uma rodovia estadual na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Em laboratório, as amostras foram preparadas e na primeira etapa foram realizados ensaios de caracterização física, seguido das análises de caracterização mecânica. Estes ensaios foram realizados no Laboratório de Mecânica dos Pavimentos da Universidade Federal do Ceará, com exceção do ensaio de granulometria e desgaste de abrasão, ambos realizados no Laboratório de Mecânica dos Solos do Instituto Federal do Ceará, no campus Fortaleza. Na primeira etapa da pesquisa, foram realizados ensaios de granulometria, densidade real, densidade aparente, absorção e limite de plasticidade. A análise mecânica das amostras constituiu-se a segunda etapa da pesquisa, onde foram realizados ensaios de abrasão Los Angeles, compactação, ISC e módulo de resiliência. A moldagem do corpo de prova foi realizada na energia Proctor modificada, com 55 golpes por camada. Apresentação e análise dos resultados. Com base nos resultados de granulometria por peneiramento e sedimentação, foram elaboradas as curvas granulométricas, como mostra a figura 3. Essa figura apresenta também as faixas granulométricas estabelecidas por DENIT, na qual se encaixam alguns materiais analisados. Percebe-se a granulometria aproximada das amostras SP5 e SP6 e das amostras SP1 e SP4. As amostras SP5 e SP6 se encaixam na faixa A, para alto fluxo de veículos, enquanto que as demais amostras se encaixam na faixa E, para baixo fluxo de veículos. As amostras 1, 2, 3 e 4 há predominância de material fino, e nas amostras 5 e 6 há predominância de material mais granular. Quanto ao diâmetro máximo dos agregados, todas as amostras apresentaram um diâmetro máximo de 25 mm, com exceção da amostra 2, com diâmetro máximo de 19 mm. Observa-se também os dados de módulo de finura. As amostras foram classificadas como areia fina, apresentando um módulo de finura menor que 2,4. Quanto à densidade real, verificou-se uma aproximação entre os resultados, variando de 2,513 a 2,645 gramas por centímetro cúbico. No ensaio de densidade aparente, pode-se observar uma discrepância de 2%, variando de 2,54 a 2,63. Para a absorção, todos os resultados apresentaram resultado positivo, variando apenas de 0,2 a 1,4. Quanto à abrasão Los Angeles, apenas 3 amostras foram possíveis realizar o ensaio, apresentando um resultado de 48%, 32% e 38%, respectivamente, para as amostras SP1, SP3 e SP5. Quanto aos ensaios de caracterização mecânica, as curvas de compactação, os valores de massa específica e o teor de umidade são apresentados na figura 6.
A amostra 2 apresentou uma massa específica elevada de 2,55 gramas por centímetro cúbico, enquanto a amostra 3 se mostrou semelhante à amostra 1, tanto em massa específica como umidade ótima. Vale destacar que as umidades das 6 amostras foram bastante aproximadas. Na figura 7, apresenta-se a curva pressão versus penetração. O resultado de SC é perceptível a diferença das amostras de BGS, onde a amostra 2 e a amostra 5 apresentaram resultados esperados considerando a origem do material. É notável ainda que a amostra 1 e 3 obtiveram resultados discrepantes em relação às demais amostras, com o ISC muito abaixo do esperado. De acordo com DENIT, o ISC deve ser maior ou igual a 80% para qualquer tipo de tráfego. Entretanto, poderá ser adotado o ISC de até 60% quando economicamente justificado. Seguindo essas especificações, quase todas as amostras atendem a tais parâmetros, exceto a amostra 1 e 3. A justificativa para essa discrepância pode ser atribuída à quantidade de finos proveniente da quebra do agregado e da percolação de material fino das camadas subjacentes. Neste ensaio, foi possível determinar ainda que esses materiais não apresentam expansão. Para o ensaio contra o modo resiliente, ao comparar o valor de MR médio medido para cada par de tensão ao modelo composto, observa-se um comportamento esperado de aproximação dos resultados. Os pontos em ambos os modelos apresentaram resultados de MR entre 100 e 500 MPa. E de acordo com Fernandes, é recomendado manter o módulo da BGS superior a 300 MPa. Na figura 8, apresenta-se um comparativo do valor de MR calculado pela equação do modelo composto e MR medido para cada par de tensão. Vale ressaltar que foi realizada a análise em dois métodos, o modelo composto e o modelado para material granular. Foi observado para o modelado no modelo composto um valor de K2 positivo em todas as amostras, com exceção da amostra SP2, indicando que o MR aumenta com o aumento da tensão confinante, e um K3 negativo em todas as amostras, que indicam a diminuição do MR com o aumento da tensão desvio. Analisando o R quadrado obtido nos dois modelos, percebe-se que o modelo composto fornece um R quadrado maior, porém com valores ainda baixos, como a amostra SP4, apresentando R quadrado próximo a zero. As amostras mais bem representadas pelo modelo composto foi a 5 e 6. Foi considerado, com base nas amostras estudadas, o valor médio de MR mais representativos para as amostras SP1 e SP4. Quanto à classificação resiliente, as amostras 1, 5 e 6 apresentaram um grau de resiliência baixo, correspondente ao grupo C, que apresentaram baixa deformação, logo é um material utilizável em todas as camadas de pavimento. Já as amostras 2, 3 e 4, a classificação correspondeu ao grupo B, utilizável como camada de base ou subbase, com comportamento dependendo da espessura da camada e da qualidade do subleito. Para a análise da variabilidade, foi utilizado o software IBPM SPSS e foi utilizada a significância de P maior que 0,05 no método Shapiro-Wilk. Após o processamento de dados, foi determinado o valor médio para todas as análises, com massa específica de 2,12, umidade ótima 7,2, densidade real 2,564, densidade aparente 2,57, absorção de 0,9, abrasão de 37% e SC de 77%. Considerações finais. Quanto aos resultados físicos, tem-se que a granulometria apresentou um material com predominância de material fino e miúdo, 52% de pó de pedra, uma absorção de 0,9, resultado aceitável para utilização em pavimentos. Densidade real de 2,564, quando comparado aos resultados extremos, apontou uma diferença de 2,5%. Uma densidade aparente de 2,57, com uma discrepância de 2% entre os valores extremos. Quanto aos resultados mecânicos, uma resistência abrasiva de 37%, com um desvio de 9%, uma compactação com massa específica de 2,120 gramas por centímetro cúbico e umidade ótima de 7,2%, o índice de suporte Califórnia 77% e o módulo de resiliência 441 MPa
E para modelado composto e base granular, 428 MPa e 383 MPa, respectivamente.